igreja. Então, quando você está orando no Espírito, o Espírito pode usar a sua boca para interceder pela sua igreja, interceder pelo seu pastor, interceder por algo que você nem sabe que está acontecendo, mas alguém está em perigo de morte e o Espírito Santo pode usar a sua boca para interceder, porque você está conectado com essas pessoas. Você é membro de uma igreja, pode ter 100, pode ter 1000, pode ter 10.000, você está conectado nessa igreja, e quando você começa a orar em línguas, você começa a interceder por alguém que você nem sabe. O Espírito Santo pode usar a sua boca para intercessão. Paulo fala aqui, ore por todos os santos. No modo natural, não tem como eu orar por todos os santos. Eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. Eu não sei a necessidade de cada um. Eu não sei o problema e a luta que cada um está passando. Mas quando eu estou orando no Espírito, como eu estou conectado em uma igreja local, eu começo a interceder por pessoas, por situações, por igreja. Por isso que quando a igreja começa a orar no Espírito, como a igreja começa a orar, ela começa a interceder por situações que ela nem sabe, mas ali está trazendo livramento, está trazendo cura, está trazendo provisão, está trazendo bênção para aquela igreja local, porque você está conectado. Você que está conectado a uma família, você faz parte de uma família, quando você está orando em línguas, você começa a interceder. Muitas vezes o Espírito Santo pode usar, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível, mas também ele pode interceder através de nós, com um gemido inexprimível. Ele pode interceder, usar a nossa boca, usar nossas línguas para interceder por alguém. E você pode estar intercedendo por um familiar seu sem saber. Você pode estar intercedendo por uma situação de morte, de doença, de livramento, sem saber. Você pode estar intercedendo sem saber, porque você está conectado a uma família. Quando você está trabalhando num lugar, você está conectado a essa empresa. Pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa pequena, você está conectado a essa empresa, você pode estar intercedendo por amigos seus de trabalho, você pode estar intercedendo pela própria empresa, por livramento de morte, por coisas ruins que podem acontecer nessa empresa, porque você está conectado e você começa a orar em línguas e o Espírito Santo pode usar a sua boca em intercessão. Eu lembro uma vez um pastor falando que a oração em línguas, por causa de Atos 2, e por causa quando desceu o Espírito Santo lá em Cornélio, ele falou que a oração em língua 90% era adoração, porque Atos 2 fala que eles glorificaram a Deus em línguas, porque o propósito ali era a glorificação, o Espírito Santo estava descendo, e também em Cornélio eles glorificaram a Deus. Porque foi igual. Pedro e os judeus falaram, eles estão fazendo igual nós fizemos no começo, tinha que ser igual. Eles glorificaram a Deus em línguas. Mas aí eu vi o pastor falando que 90% é só adoração. Quem disse isso? A Bíblia não fala que nós oramos em línguas. A Bíblia fala que nós se edificamos. A Bíblia, nós temos esse exemplo de Atos 2, que eles glorificaram a Deus em línguas, e é de Cornélio. Mas também em Atos 19, Paulo ora para uns 12 homens que oraram em línguas e profetizaram. A línguas é algo sobrenatural. Ninguém pode falar isso e aquilo. Não tem base bíblica para afirmar uma coisa ou não afirmar. Mas eu posso, baseado no Paulo, que Paulo fala, ore por todos os santos, pela súplica do Espírito. Ore por todos os santos, pela oração do Espírito, que é a oração em línguas, como eu falei no começo. Então você entra numa dimensão da intercessão. Por isso que quanto mais você orar em línguas, mais você pode entrar em uma dimensão de intercessão. O David Robson, ele fala quatro maneiras da oração em línguas, né? Ele fala que uma é a intercessão, o gemido do Espírito, que ele fala isso, que é da intercessão. Mas eu creio que quando você está orando em línguas, Deus pode usar a sua boca para situações, para livramento, para cura, para libertação. Deus pode usar a sua boca para trazer libertação para o cativo, trazer livramento de morte. Eu lembro o pastor John, que foi um dos pastores que trouxe a revelação de oração em línguas para mim. Eu estava lá na igreja JPN no ano passado, se eu não me engano, que ele foi pregar lá, e ele falou que ele foi atravessar uma rua e tinha um ônibus parado, e ele ia atravessar aqui, o ônibus parou e o sinal fechou para os carros, e ele com o pedestre foi passar. E quando ele estava caminhando aqui, aí disse que veio uma vontade de orar em língua. Quando ele começou a ir na direção da calçada para a rua, aí veio a oração em língua forte, e ele deixou fluir.
mas veio assim de repente nele. E aí, quando ele estava chegando perto do final do ônibus, para ir para a rua e mais para frente, uma força veio nele assim no peito e segurou ele. E naquele momento, um carro veio a 100 km por hora, passou no sinal vermelho, ia matar ele na hora pela velocidade que ele estava. Mas ele orou por línguas, ali veio de repente aquela língua, sem ele saber, estava intercedendo pelo seu próprio livramento. Porque veio a vontade, a oração em línguas veio, de repente explodiu dentro dele, começou a orar em línguas, e de repente veio a força e pegou ele, puxou ele na hora que ele ia ser atropelado. Então a oração em línguas leva você para uma intercessão. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.